Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à página Corpo que a Mente Produz. Antes da gente dar início à nossa live, eu vou pedir para que vocês me falem se está tudo certinho para vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me assistindo bem, se está tudo ok aí. Boa noite, Manu. Boa noite, Tati. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos. Estão todos me ouvindo? Manda um sinalzinho de joia aí, por favor. Boa noite, William. Boa noite, Carla. Boa noite, Léo. Boa noite, Carru CrossFit. Opa, deixa eu tirar aqui o som. Ok, então vamos lá. Mais uma vez, pessoal, sejam muito bem-vindos à página Corpo que a Mente Produz. Estamos iniciando mais uma live, a nossa segunda live aqui do canal. E hoje nós vamos conversar com o psicólogo Daniel França, que é psicólogo transpessoal, e ele vai trazer como tema o olhar da psicologia transpessoal sobre sofrimento, autoconhecimento e crescimento em tempos de quarentena. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Santos, sou psicóloga, né, clínica, e estou desenvolvendo o projeto da Corpo que a Mente Produz com o objetivo de ajudar aquelas pessoas, né, que sofrem com estresse, que são acometidas pelo alto nível de estresse, né, tratando e prevenindo sintomas psicossomáticos. Galera que não sabe o que são doenças psicossomáticas, eu vou pedir para que vocês me sigam no canal, porque é um assunto muito extenso, não dá para abordar aqui na live de hoje, tá bom? Como eu vinha falando nessa semana, né, o isolamento ele tem nos causado uma série de limitações que vem gerando, ou até mesmo acentuando, sofrimentos. Mas tem um outro ponto uma outra perspectiva que traz para a gente, né, através dessa limitação, que é a abertura, né, de espaço para que a gente possa se autoconhecer, crescer, até mesmo, né, nesse processo. Tá? Enquanto eu chamo aqui o Daniel, eu peço que vocês me respondam aqui embaixo como é que vocês têm lidado com esse momento de quarentena. Quem está trabalhando, escreve aí embaixo para mim que está trabalhando. O que vocês estão fazendo para poder ocupar o tempo de vocês? Tá bom? Eu vou chamando o Daniel aqui. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelinha, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao canal da Corpo que a Mente Produz, Dani. Primeiramente, também quero agradecer por você ter aceito o meu convite aqui de estar participando, né, da página aqui, da nossa live. E vou pedir para que você inicie, né, a nossa live falando quem você é, de onde você veio, o que você faz. Aí você dá o prosseguimento aí na nossa live. Tá bom? Antes, eu vou pedir para o pessoal, quem tiver perguntas, porque é normal, provavelmente vai ter perguntas no decorrer da live, a gente vai ter um momento propício para isso. Então, guardem a pergunta de vocês, que a gente vai separar esse momento de perguntas lá para o final. Tá bom? Vamos lá, Dani. É com você. Marcelinha, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né, com a sua iniciativa. Aliás, queria te parabenizar. Você nesse movimento de promover não só conhecimento para as pessoas, mas promover conexão, né, promover diálogos, encontros. Né? A gente se transforma e se enriquece no encontro. Eu vou falar um pouquinho, rapidinho, para não... Nosso tempo é curto, né? Sobre como é que foi minha trajetória dentro da psicologia e, de forma mais específica, na psicologia transpessoal.
Eu trabalho como defensor público desde de 2002, né? Já são 18 anos aí. E quando chegou mais ou menos no ano de 2012, 2013, eu fui atravessado, né, posso dizer assim, por uma crise existencial que me levou a entrar no processo de psicoterapia. E foi um processo riquíssimo, foi um marco na minha vida, mas eu tinha tanto desejo de aprender mais que resolvi entrar para a faculdade de psicologia. Uhum. E eu costumo dizer que a faculdade de psicologia foi talvez o grande encontro da minha vida, porque abriu minha mente de forma absurda, tudo ficou mais claro para mim. O prazer de estudar, o prazer de obter o conhecimento, eu posso dizer que nasceu dentro da faculdade de psicologia. Antes, acho que eu estudava mais pelos resultados, né, externos, e a psicologia me mostrou como o conhecimento pode promover crescimento, saúde, como a gente pode ficar mais feliz, viver melhor graças ao conhecimento. Só que na faculdade de psicologia, apesar de tudo que os professores e os meus colegas de curso me acrescentaram, teve dois pontos que eu realmente fiquei um pouquinho assustado, né, que me causaram uma certa estranheza. O primeiro deles foi o fato das correntes dentro da psicologia elas ficarem brigando entre si, disputando um troféu da razão, né? De quem seria melhor do que, né? Uma competição que eu não via sentido, porque eu sempre gostei de todas as abordagens, eu as percebia como complementares umas às outras. E à medida que eu fui estudando, essa ideia ficou cada vez mais forte dentro de mim. E na minha prática clínica hoje, eu vislumbro as abordagens como ferramentas que devem ser utilizadas na medida da necessidade, da demanda do paciente. Mas outra coisa que me causava muita estranheza na faculdade era que tudo que dizia respeito à espiritualidade eram assuntos proibidos, né? Então, às vezes eu me via como aquele estudante, né? Eu me imaginava na Idade Média, eu querendo estudar muito filosofia, e a igreja e a religião, que tinha um monopólio ali do conhecimento, do saber, proibia o estudo da filosofia. E parece que, né, nesse momento da nossa história, na virada aí para a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, ocorreu uma espécie de revanchismo da ciência. Assim. É como se a ciência dissesse, ó, só vamos estudar ciência e tudo que diz respeito à espiritualidade é proibido falar aqui. E isso era muito estranho para mim, porque no meu processo terapêutico, antes de eu fazer a faculdade de psicologia, eu levava muitos conteúdos, muitas experiências espirituais, que assim, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente devem ter tido experiências espirituais ao longo das suas vidas, e eu levava isso para o processo terapêutico. E o meu terapeuta, apesar dele não falar em transpessoalidade, não falar nada disso, ele se considerava um existencialista, mas ele trabalhava todos esses conteúdos que eu trazia e era incrível como eu percebia que ele de fato acolhia, ele de fato, né, dava valor, dava crédito à minha experiência. Ele não ficava questionando se eu estava ali tendo uma alucinação, um devaneio, se era, enfim, uma psicopatologia. Ele de fato dava crédito. Então isso foi uma experiência que me marcou muito e eu não via isso dentro da faculdade. E no final da faculdade, eu tive contato, uma amiga minha, colega de defensoria, que fez faculdade junto, a Vanessa Gai, né? A Vanessinha, ela me apresentou o Ken Wilber, né? Um autor, me apresentou assim, né? Os livros. Estou até com o livro dele aqui, que eu super indico, Visão Integral. Qual Visão é o Integral. autor? Ken Wilber. Ken Wilber, tá. Ken Wilber. Visão Integral. É um livro simples, fininho, fácil leitura, é excepcional. Esse livro realmente abriu a minha mente e eu me encontrei nele. Eu falei, caramba, eu comecei a pesquisar o Ken Wilber e falei, caramba, um cara, um norte-americano, mostrou como é possível integrar
todas as abordagens, integrar o conhecimento, fazer com que o conhecimento, com que os campos do saber coexistam harmonicamente em torno de um sentido. E além dos campos do conhecimento, ele integra também a espiritualidade. Eu falei, cara, esse cara... tem até uma brincadeirinha na galera do transpessoal, né, que eles falam, quem que tá certo, Freud ou Buda? Né? Freud diz que tem que, né, sei lá, fortalecer o ego. Né? E o Buda diz que tem que dissolver o ego. Quem que tá certo? Quem o Iber diz, os dois estão certos. Depende do momento. Ele fala com muita propriedade que geralmente a pessoa que está em sofrimento, ela está numa fase pré-pessoal. Ela está sofrendo de traumas de infância, de questões. E para esse momento, a psicanálise, por exemplo, né, ela é muito eficaz, ela é muito útil. Só que tem um momento em que ela consegue a cura terapêutica, a cura desse sintoma, né? E ela passa, por exemplo, para o pessoal, para o estágio pessoal. E aí se abre uma nova oportunidade para ela. Ela pode desenvolver suas potências na fase pessoal e transcender para o transpessoal. Que aí a aventura fica bem mais interessante. E como é que funciona esse processo de transcender? Conta pra gente. Então, eu vou falar rapidinho de alguns conceitos, né, da psicologia transpessoal. O primeiro a usar esse termo foi o Abraham Maslow, né? Na verdade, ele surgiu, vários psicólogos, eles flertavam com a espiritualidade e alguns chegavam a afirmar mesmo a espiritualidade nas suas práticas. O Jung foi um deles. Tem o italiano Roberto Assagioli, que foi contemporâneo de Freud e de Jung, que ele desenvolveu muito. Ele chama a técnica dele de psicossíntese. Ele diz o seguinte, olha, primeiro a psicanálise, a psicoanálise e depois a psicossíntese. O ser humano ele precisa se enriquecer com elementos da vida. E tem também o Jung, né? Falei do Jung, falei do Assagioli, o William James. William James, o pai do funcionalismo, e depois, né? Enfim, ele seguiu também, desenvolveu esse lado. E aí o Abraham Maslow diz o seguinte, que a psicologia transpessoal seria a quarta força da psicologia. A primeira seria o behaviorismo, a segunda a psicanálise, né? Alguns falam o contrário, mas, enfim, o behaviorismo e a psicanálise são praticamente contemporâneos aí. Né? Uma se desenvolveu mais nos Estados Unidos e a psicanálise mais na Europa. E depois vem a terceira força, que é o humanismo, né? Que enquanto a psicanálise centra muito na análise, na reflexão analítica dos conteúdos da história do paciente, e o behaviorismo parte muito da análise da reflexologia, né, da equação estímulo, resposta, consequência. O humanismo parte do potencial humano, do desenvolvimento das potências humanas, da sua capacidade de autorregulação, de autodesenvolvimento, de autorrealização. Só que além do humanismo, existe a transpessoalidade, porque o Maslow descobriu o seguinte, descobriu que na clínica dele, pacientes que estavam nesse processo de crescimento, eles começavam a trazer experiências espirituais. E os pacientes diziam que essas experiências, que eles chamavam de experiências culminantes, eram importantíssimas para eles. E aí o Maslow, ao invés de negar essas experiências, dizer que eram psicopatologia, ele aproveitou essas experiências e foi embarcando, explorando o significado delas para os pacientes. Não desvalidou, então, a subjetividade do indivíduo, né? Como ser, como aquilo que é verdade real para ele, né? Isso, exatamente. Eu costumo dizer também que seria 3 princípios básicos, né, que informam, que orientam a psicologia transpessoal. O primeiro é a integração da espiritualidade.
E aí a gente tem que traçar uma distinção que não é religião. A psicologia, tal como o Estado, ela deve ser laica. Ela não pode privilegiar nenhuma orientação religiosa. Mas se o Uhum. paciente ele traz conteúdos que dizem respeito à espiritualidade dele, se aquilo é importante para ele, como é que a gente pode negar? Então é como se fosse a aplicação de uma espiritualidade centrada na pessoa. Então, além da integração da espiritualidade, o segundo princípio da transpessoal é a transdisciplinariedade. Então, todos os campos do saber são aproveitados, né, dentro dessa prática. A filosofia, as ciências, né, a física quântica é muito forte, as tradições espirituais, as artes também, então tudo é aproveitado. E um Entendi. terceiro princípio da transpessoal é o desenvolvimento das potências humanas além do convencional. Se a pessoa chega e mostra uma potência que ela tem, um dom que ela tem, que ela fala que só acontece com ela, eu não posso tratar isso como uma patologia, um delírio. Eu tenho que, junto Uhum. com ela, encontrar o significado daquilo e, se for o caso, desenvolver aquela potência. Uhum. Exatamente. Dani, como é que a psicologia, né, transpessoal, já que você falou desses pontos, né, dessas premissas, como que a psicologia transpessoal vê o momento atual que a gente está vivenciando hoje, né, que é um momento muito difícil para todos nós, até para nós que somos psicólogos, está sendo extremamente difícil. Como que a gente lida com tudo isso? Porque todos nós estamos demasiadamente ansiosos, né, com medo, a gente não tá, a gente está vivendo uma instabilidade no qual a gente não consegue ver o que, que vai acontecer mais à frente. Sim. Então, em primeiro lugar, o que a gente está percebendo nesse momento, né? Pessoas que estão... Tem dois grupos em geral, né? Esse momento de... Posso chamar desequilíbrio, né? Gerado pela pandemia. Então, tem dois grupos. Tem um grupo de pessoas que está sofrendo por estarem quarentenadas, por estarem reclusas, por estarem dentro de suas casas. E tem um Uhum, grupo de pessoas que está sofrendo porque não tem os recursos materiais, né? Tiveram o seu trabalho, não estão trabalhando, ou melhor, tiveram a sua renda suprimida em razão do que está acontecendo. Então, há dois tipos de sofrimento. Como é que a gente pode interpretar esse sofrimento à luz da... Eu não vou dizer nem da psicologia transpessoal, vou dizer do que eu acredito que seja sofrimento. Sofrimento, danielmente falando. Na minha visão, Marcelinho, na minha visão, o sofrimento em geral, ele é sinal de um vazio. De um vazio. E por que eu digo vazio? Na verdade, de um vazio não atendido, de um vazio não satisfeito. Porque a essência humana, a condição humana é de... Como é que eu posso dizer em outras palavras? O vazio é constitutivo do ser humano. Nós precisamos estar vazios para uhum, buscarmos nos preencher de algo. Então, toda a nossa trajetória, desde a infância, a nossa vida toda, a gente sempre busca se preencher de algo, a gente sempre busca se enriquecer, se desenvolver. Então, quando eu percebo que se me tiraram todas as distrações, eu estou falando do pessoal porque tem dois tipos de vazio, né? Eu posso falar do vazio psíquico, que é desse grupo que está quarentenado, e posso falar do uhum. vazio material, que é da galera que está sem trabalho, sem renda. Tudo isso a gente pode integrar dentro de um mesmo sofrimento coletivo. Então, como é que a gente lida com esse sofrimento do vazio psíquico? Se eu estou dentro de casa,
e me foram excluídas todas as distrações do mundo externo, e eu sou obrigado a ficar comigo mesmo, e eu ficando comigo mesmo, eu fico no tédio, no desânimo, eu não estou aguentando, né, ficar comigo mesmo, eu não estou conseguindo, enfim, produzir nada, não estou conseguindo pensar de forma construtiva. Isso é sinal de um vazio não atendido, não satisfeito. E como é que a gente pode trabalhar esse vazio? E vou falar também como isso se correlaciona com o vazio material. Um dos conceitos da psicologia transpessoal é de que o sofrimento também é decorrência do egoísmo nosso, que é fruto do que o Pierre Weil, por exemplo, chama de ilusão da separatividade. Pierre Weil, que é um autor muito importante dentro da psicologia transpessoal. Ilusão da separatividade, ou seja, nós somos iludidos de que nós estamos separados dos outros, da natureza, do universo. A gente acha, e por isso que a gente se torna egoísta, a gente acha que vou fazer só para mim, ter tudo para mim, não vou me preocupar com os outros, sendo que o sofrimento da coletividade vai afetar a gente. Então a gente não pode se julgar separado. E inclusive o próprio Pierre Weil, ele diz o seguinte também, que o sofrimento decorre, em geral, do apego. Apego. Que apego é esse? Apego à condição atual, a chamada zona de conforto. Quando eu não busco atender a tendência humana ao crescimento, à evolução, quando eu não busco preencher esse vazio da mente, da alma, eu vou sofrer. Eu posso ter tudo, mas eu não vou ficar em paz. Eu não vou me sentir pertencente. É o vazio. É um vazio. As pessoas chegam na clínica, ela fala, eu tenho tudo, mas eu não sei. Inclusive o próprio Pierre Weil, nas palestras dele, né, tem no YouTube algumas, ele fala que ele era um psicólogo já super renomado, famoso, autor de best-seller, mas ele próprio foi acometido desse vazio existencial. E aí, como é que a gente pode trabalhar esse vazio, né? Dentro das premissas da psicologia transpessoal? Um outro autor muito importante, o brasileiro Roberto Crema, ele fala isso e o Ken Wilber também fala isso, né? Tem uma sincronicidade aí quanto aos conceitos. Eles falam que o bom terapeuta, ele exercita, ele pratica a arte do cuidado integral. E aí, correlacionando com a teoria das funções psicológicas do Jung, né? Você como uma psicóloga junguiana. Quais são as funções psicológicas, psíquicas, segundo Jung? Sensação, pensamento, sentimento, intuição. Cuidado integral, a gente vai cuidar desses 4 segmentos. Então, nesse momento, como é que a gente pode fazer o cuidado integral em relação à sensação? A sensação diz respeito ao cuidado físico-corporal, ao desenvolvimento da inteligência física. Como é que a gente cuida da nossa inteligência física, do nosso corpo, da nossa matéria? Se abre a possibilidade da gente se alimentar melhor, né? Porque se eu quero ter uma imunidade mais elevada, né? Se o vírus me pegar, para que o meu corpo tenha condições de reagir satisfatoriamente a ele, eu preciso me alimentar melhor. Mas se eu estou em casa e nem a pessoa que prepara minha comida pode vir aqui, pode vir trabalhar, então eu vou desenvolver essa potência, esse atributo de eu preparar meu próprio alimento. Se eu preciso também me exercitar e se eu não posso ir na academia, no YouTube tem vários canais aí que é incrível
a consciência corporal que os educadores físicos têm e que a gente pode aprender com isso, a gente pode crescer com isso. Mas como nós não estamos separados do coletivo, né? Jamais. A ilusão da separatividade, não basta me preocupar só com o meu corpo, Marcelinho. Eu tenho que me preocupar com os outros corpos, com as pessoas que não estão em condições de ter o seu próprio alimento. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho reserva, e daí vem o que eu vou falar no final, né? A conexão solidária. Se eu tenho condições de ter o meu próprio alimento, de manter alguns meses confortavelmente, e as pessoas que não têm? Eu vou ficar alheio a isso tudo? Eu não vou fazer nada? Cada um que se vire? Exatamente. Ilusão da separatividade. Exatamente. Eu costumo usar até, né, uma imagem de um corpo, né, porque as pessoas têm muito uma visão, né, dessa individualidade. Eu sempre coloco como, por exemplo, o corpo. O que o corpo tem? O corpo é composto por diversas células, não é verdade? E cada célula tem a sua função, a sua missão. Quando uma ponta, sei lá, uma célula no dedão da mão é afetada, o corpo todo reage, né, a essa questão. Então, não é a individualidade sim, mas sim a totalidade. É o todo, né? Quando um é afetado, por mais que a gente não perceba, a gente também é afetado. Exatamente isso. Tem o Durkheim, né? Um sociólogo, considerado até um pai da sociologia. O que ele dizia? A sociedade é como se fosse um corpo social. Né? E tem a divisão do trabalho ali dentro do corpo humano, cada tecido, cada órgão tem a sua função, e da mesma forma a divisão do trabalho na sociedade. Só que enquanto no corpo humano todos os tecidos, todas as células trabalham pela saúde de todas, na sociedade ainda existe a ilusão da separatividade e do egoísmo. Mas eu falei da inteligência corporal, do cuidado corporal, individual e coletivo. Como a gente desenvolve também o cuidado mental? Marcelinha, nesse momento, uma das coisas que mais tem me enriquecido... Isso já é na minha vida, eu sempre gostei de estudar, né? Mas eu fico impressionado. Na verdade, isso é um problema da nossa cultura pedagógica, que não estimula o estudo por prazer. Mas se eu percebo que eu não... que eu tô com esse vazio, né? Eu posso me lançar a alimentar a minha mente, a preencher o vazio da mente. Eu posso recorrer a livros, né, de assuntos que eu gosto, mas aí você pode chegar e falar, Daniel, mas não tenho muito hábito de leitura e tal, o que eu posso fazer? Eu vou indicar um aplicativo, né, não estou ganhando nada para isso, mas é porque eu uso ele, chama-se 12 Minutos. Tem resumo de vários livros e você pode ouvir um resumo de 12 minutos de vários livros, do que você quiser. Tem esportes, negócio, empreendedorismo, autoajuda, espiritualidade, psicologia, economia, tem de tudo. E assim você já vai alimentando a sua mente. Né? Inclusive você pode... Caramba, esse aqui eu gostei muito, eu vou ler o livro todo. Então, assim, eu sou muito favorável a esse tipo de ferramenta. Mas, como eu não estou sozinho, né, eu tenho que me questionar. Como eu estou no coletivo, eu tenho que me questionar. Que tipo de conteúdo, que tipo de informação eu tenho prestado para o coletivo? Nas minhas redes, né? na internet, enfim. Conteúdos que são nutritivos, enriquecedores, ou conteúdos que são ruins, tóxicos até, né? O que eu estou prestando? Eu estou contribuindo para o enriquecimento coletivo ou não? Então, eu falei do cuidado mental, mas aí tem o cuidado emocional, né? Falamos aí da sensação, pensamento, agora sentimento.
inteligência emocional. Não adianta nada também eu me enriquecer de muito conhecimento, mas não desenvolver atributos, não aprender a compreender e a lidar com as minhas emoções de forma construtiva. Não adianta eu ficar estagnado no medo, na raiva, no rancor. Eu vou bloquear as minhas potências. Quando eu sempre costumo dizer o seguinte, que todas as emoções são importantes como um sinal. Elas nos sinalizam, as negativas nos sinalizam algo que está errado. Elas são boas para a gente. Mas quando a gente fica estagnado nelas, aí elas não estão servindo para a nossa evolução. Então eu estou aproveitando esse momento para nutrir sentimentos bons dentro de mim, ou eu estou xingando, né? Sei lá, o cara do Big Brother, ou o político. Eu estou me auto-intoxicando. Uma coisa é eu não concordar com a atitude de uma pessoa ou outra. Outra coisa é eu criar um sentimento ruim em relação a ela. Uhum. São coisas Quando aquele total. sentimento pesa pra gente, né? Cria um Exatamente. significado. Exatamente. Uma coisa eu falo, caramba, o que essa pessoa está fazendo não é muito legal. Eu não vou por aí não, e não é muito legal. Mas aí daí eu já odiar, eu já, né? Então, assim, e se nós estamos obrigatoriamente separados das pessoas, a gente abre a oportunidade, por exemplo, de conversar com alguém através de uma chamada de vídeo, ter talvez uma conversa mais profunda com a pessoa, ao invés daquela coisa ali, da correria e tal. Se eu não estou me sentindo bem, eu posso aproveitar esse momento para entrar em contato com um amigo e conhecê-lo mais profundamente, mostrar o que eu estou sentindo e ele também, e daí a gente cria uma conexão emocional, sentimental mais profunda. Mas a inteligência emocional, coletivamente falando, né? Eu estou me comunicando, eu me comunico com os outros de forma violenta, de forma aversiva ou de forma pacífica, de forma convidativa. Que emoções eu estou deflagrando aos outros? Eu estou provocando nos outros com a informação que eu estou transmitindo nas minhas redes, na forma de dialogar. Eu costumo dizer que as pessoas têm muita dificuldade de dialogar por causa do egoísmo, né? Daquele sentimento de desejar, daquele desejo de que o outro concorde com a minha ideia. Eu acho isso muito engraçado porque tantas ideias eu mudei com o tempo que eu percebi que eu estava errado. Então eu posso estar conversando com a pessoa e eu estar errado e ela também. E aí fica a gente brigando, né? Na verdade, esse conceito de certo e errado não é uma coisa que existe, né? A gente dá esse valor de certo e errado, né? Porque a verdade, ela não é absoluta, né? Porque a verdade para mim pode não ser verdade para você, que a verdade para você não é uma verdade para mim. Vai depender muito da individualidade de cada um. Verdade. Então, assim, nesse momento que a gente está obrigado a ficar separado do outro, então surge uma oportunidade para a gente aprender a se conectar com o outro de uma forma mais profunda, mais respeitosa. Porque respeito para mim o outro tem o direito de pensar conforme a mente dele. Tal como eu, se eu quero que o meu pensamento, minha ideia seja respeitada, eu tenho que dar o mesmo direito ao outro. E a gente pode buscar os pontos em comum, os pontos convergentes e vamos explorando isso. Exatamente. Então, Dani, eu vou pedir para que você já vá para as considerações isso. finais, Deixa eu... para a Tá, gente partir para as perguntas, tá bom? Desculpa te interromper, porque a live não, tudo corta a bem. gente. Tudo bem. Então, aí eu vou falar do último cuidado, que esse é o principal na psicologia transpessoal, que é o desenvolvimento da intuição, né, da função da intuição, da inteligência espiritual. Tem dois autores que escreveram, né? É a Dana Zohar e o Ian Marshall. Eles escreveram um livro que se chama Inteligência, que é Inteligência Espiritual.
E desenvolver a inteligência espiritual, ela chegou a essa conclusão no livro dela, que pessoas... Primeira coisa, para a gente começar, o que seria essa inteligência espiritual? Seria essa percepção mais elevada de um sentido, que existe um sentido que transcende tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que a gente pode ver. Porque, minha amiga, vamos parar à luz da ciência, da história da humanidade. Se o planeta, no início, era um monte de magma incandescente, não tinha vida, não tinha nada, era tudo em ebulição, né? E se no decorrer de milênios, de bilhões de anos, foi se formando a atmosfera, os continentes, os mares, a vida surgiu da água. As espécies foram se desenvolvendo, foram se multiplicando. Já teve dinossauro aqui. E eu achar que não tem nenhuma inteligência por detrás disso tudo, que isso tudo é obra do acaso, será que eu não estou sendo mentalmente arrogante de querer saber demais? Será que eu não tenho que calçar um pouquinho as sandálias da humildade e reconhecer que existe uma inteligência por detrás disso tudo que eu ainda não consigo compreender? E mais, eu não posso acreditar nessa inteligência, confiar. Porque de todas as crises, já teve Era do Gelo, de todas as crises que a humanidade já passou, nós sempre evoluímos, sempre nos serviram essas crises para que a gente evoluísse, para que a gente melhorasse. Será que não é isso? Será que não tem um significado por detrás disso tudo? E esse significado pode me trazer uma paz, uma serenidade, uma confiança. E como é que a gente pode desenvolver a inteligência espiritual? Um exercíciozinho. Eu falei da inteligência mental, né? De eu me enriquecer com ideias. Mas eu preciso aprender também, isso é inteligência espiritual, a ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Esvaziar a mente. O que muitos falam que é meditação é simplesmente ficar em silêncio para que no silêncio eu possa entrar em contato com a minha alma. Mas enquanto o cérebro fica, né, aquela matraca faladeira, falando o tempo todo, aqueles pensamentos disfuncionais ali, né, causando ansiedade, então olha esse momento, a gente está precisando parar. Pare. Aproveite a sua companhia, aproveite o silêncio para se autoconhecer melhor, para escutar a voz da sua alma e se posicionar melhor no mundo. Exatamente, Dani. E Jung também fala muito isso, que é a minha abordagem que eu sigo dentro da clínica também. Quanto mais a gente se expõe para o mundo externo, né, a gente mais se afasta da nossa essência. Para a gente se aproximar dessa nossa essência, é necessário que a gente entre, né, nesse silêncio, né, para que haja essa aproximação conosco mesmo, com aquilo que é verdadeiro em nós. Não é verdade? Eu E vou pedir, passei. desculpa, eu vou pedir para o pessoal, se quiser, Eu me empolgo aí. se vocês quiserem fazer já as perguntas, podem ficar à vontade, tá bom? Que a gente já vai para os momentos das perguntas. O Menezes Campo, bem no início, né, da nossa live, ele fez uma pergunta. Como diferenciar a experiência espiritual e um delírio esquizofrênico? Então, vou falar da minha experiência, tá? Geralmente, os psicólogos, eles no atendimento clínico, eles
conseguem perceber, né, se o paciente ali ele está dissociado da realidade ou se ele está ancorado na realidade. Então, assim, em primeiro lugar, a gente sempre trabalha com o relato do paciente. Então, assim, eu chegar e dizer se eu percebo que o paciente está ancorado na realidade, se é um paciente que, né, se é uma pessoa que, se ele relata para mim uma experiência que ele tem certeza que foi uma experiência, como várias pessoas. Tem um amigo meu que falou esses dias que teve um dia que ele se percebeu fora do corpo dele, dormindo e tal, né? E se o paciente relata isso para a gente, se a pessoa relata isso para a gente, como eu posso julgar que isso não é uma experiência transcendente, né? Uma experiência culminante, uma experiência espiritual? Agora, é diferente quando é um paciente psiquiátrico, né? Que a gente já percebe que a pessoa está totalmente dissociada da realidade. Agora, pode acontecer também da própria pessoa dizer, olha, aconteceu aquilo comigo, mas eu não sei se é fruto da minha imaginação, se eu estava delirando, eu não sei. Então, assim, é algo que eu não posso dizer de antemão. Estou dizendo pacientes não psiquiátricos, né? Eu não posso dizer de antemão. Eu tenho que trabalhar isso junto com ele. Construir esse conceito junto com ele. Então, eu não tenho como me arrogar o poder de dizer o que é o que não é. É junto, é um encontro. Uhum. E um ponto que a gente pode também pensar sobre essa questão da diferença, Jung traz muito a questão da patologia, né, como questão de excesso. Tudo aquilo que é demasiadamente excessivo, né, é patológico, é quando se torna patológico. O nível de experiência, você pode sim sair um pouco, né, daquilo que é real, da tua própria experiência, né, que eu acho que é o que diferencia. O esquizofrênico, ele fica muito mais na fantasia do que na própria realidade. Então, ele foge muito dessa questão, né? Então, a experiência espiritual já compartilha mais um pouco a realidade. Mas posso dizer uma coisa para complementar também? Claro, com certeza. Isso próprio Jung trabalhava isso, a Anísio da Silveira trabalhou isso com os pacientes psiquiátricos. A gente não pode desconsiderar ou dizer que não pode acontecer isso. Eles sempre consideravam que o paciente psiquiátrico ele pode ter o inconsciente dele muito aberto. Totalmente aberto. Tem uma frase que um amigo meu fala, que inclusive ele fala assim, a loucura é a verdade a céu aberto. Isso, exatamente. Então, assim, ele pode, eventualmente, pode ser que seja um delírio, enfim, mas ele pode também estar vivendo uma experiência, ter vivido uma experiência espiritual e não conseguir separar o que é material de espiritual. Ele não consegue fazer essa distinção. Então ele vive fundido aquilo tudo. Agora, a cura terapêutica é também no encontro, é no processo ali. E a Nise fazia o quê? Né? Tô vendo a Isadora aqui. A Nise fazia o quê? Arte terapia. E os pacientes faziam o quê? Mandalas. E o que o Jung percebeu, né? E a própria Nise, que a mandala, né? Que aquela arte era um esforço do inconsciente daquele paciente psiquiátrico para se reorganizar, para se reestruturar. Exatamente. Dani, agora a gente está chegando, infelizmente, ao final. Se eu pudesse, eu conversaria com você infinitamente, horas, assim, porque é muito bom a gente trocar essas ideias, abre muito a mente das pessoas e colabora até mesmo para que a gente possa lidar de uma forma melhor nesse momento difícil que a gente está, né, vivenciando, que é a questão do coronavírus, né? Então, vou pedir para que você, se você quiser fazer alguma divulgação, apresentar seu trabalho, fica à vontade para poder você expor aí, tá bom? Sim, então, eu vi teve a Madra, né? Acho que ela pediu para eu falar um pouquinho mais de inteligência espiritual.
enfim, como a Marcela falou, a gente... Madre, a gente vai fazer mais vezes, não se preocupa. O Léo aqui tá cobrando a parte 2. Inteligência espiritual, gente, só para, assim, o que eu gosto de deixar bem claro também, né? No trabalho transpessoal, não é vamos viver só a realidade espiritual, vamos ficar viajando e tal, não é isso. Na cultura tupi-guarani, por exemplo, eles dividem a realidade em 3 mundos. Mundo de baixo, mundo do meio e mundo do alto. Então, mundo de baixo é o mundo da matéria, do corpo, né, das sensações. Mundo do meio é o mundo psíquico, né, o mundo das ideias, mundo da linguagem, das emoções. E o mundo alto é o mundo espiritual. Né? É o que transcende isso tudo. Então, o equilíbrio existencial, eu preciso estar equilibrado nos 3 planos. Então, o trabalho transpessoal, geralmente o início é pelo mundo de baixo. Ou pelo mundo do meio, enfim. A pessoa, às vezes, precisa organizar a vida dela material, precisa organizar a vida dela psíquica, a vida dela emocional, para depois partir. E nada impede que, no meio do caminho, venham experiências que ajudem esse processo. Mas a gente vai falar depois, né? Vamos ver outros momentos aí de falar mais de inteligência espiritual. Mas, aproveitando esse momento, né, e falar do projeto do qual eu estou participando desse momento. Eu estou participando de um coletivo que se chama Conexão Solidária Rio de Janeiro. Então, vocês podem procurar no Instagram, né, Conexão Solidária Rio, que essa ideia surgiu do seguinte, surgiu lá do primeiro cuidado, né? Do cuidado corporal. Eu falei, caramba, eu estou em casa, tenho condições de me manter, mas tem muitas pessoas que não têm. Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E é nisso que a inteligência espiritual ajuda. Porque quando a gente desenvolve a inteligência espiritual, a gente não se identifica com a matéria. Então, até a idolatria, o dinheiro, né, que é um dos grandes males da civilização, o apego ao dinheiro, eu passo a perder. Eu passo a ver que o dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta. Então fica mais fácil de eu desapegar. Agora, se eu não tenho inteligência espiritual, eu acho que o dinheiro, que a matéria, que os recursos materiais são um fim em si mesmo. Então, assim, esse projeto, ele está na segunda etapa. A gente começou no mês passado, né? Conseguimos reunir recursos para comprar cestas básicas para as famílias que não têm condições de prover o próprio sustento nesse período. E na segunda etapa a gente resolveu alcançar também a população em situação de rua, que tem sofrido muito, né, com a retração da economia. Então, esse foi um dos chamados, né, que eu percebi nesse momento. O Danilo sempre colocou ali o... Obrigada, Danilo. Valeu, Danilo. Então, nesse momento foi um dos chamados que eu percebi, né? Olha, eu preciso cuidar de mim em algumas áreas, cuidar mais de mim também, aproveitar esse momento para cuidar mais de algumas áreas, mas eu preciso fazer algo pelo coletivo também. Porque o coletivo... eu estou no coletivo, né? E eu vou falar para você, para todos vocês que estão vendo aí, gente, quando a gente participa de um projeto como esse e percebe o bem que as pessoas, que a gente pode proporcionar às pessoas, quando a gente passa a encarar como um dos sentidos da nossa vida, fazer a alegria dos outros, isso dá um novo sentido à nossa vida. A gente se percebe preenchido afetivamente de uma forma muito diferente, muito especial. Então, assim, é o que eu digo para todo mundo, né? Eu acho que vamos cuidar mais da gente, mas vamos cuidar também do todo, do coletivo. Cada um
na sua condição, dentro do que pode prestar, né? Quem não tiver condições financeiras, um trabalho voluntário, alguma coisa, enfim, sempre tem algo a fazer pelo coletivo. Quer É isso? mais? Não, então, o projeto é esse. O projeto é esse. Tem ali a Elaine falando ali, mais do que proporcionar alegria, aliviar a dor, exatamente. Isso, exatamente. Porque, pessoal, olha só, a gente falar aqui de dor psíquica, né? Tudo bem, dói na gente. Mas vocês podem imaginar o que é não ter o que comer? E assim, diante, né, uma das premissas que eu falei, um dos princípios da psicologia transpessoal, que é a transdisciplinariedade. À medida que a gente estuda, por exemplo, né, antropologia, semana passada estava o Marcelinho, né? Falando de humanismo e tal. E ele falava como a consciência dos nativos, a consciência coletiva, é mais desenvolvida, eles se percebem como uma grande família. Uma grande família, exatamente. Não há uma separação ou essa é a questão, né? Ah, eu tenho a minha família, o meu filho. Não. É todo mundo junto. Se tem uma criança ali, a criança não é de um pai ou de uma mãe, é de toda uma aldeia, né? Então eu acho assim que esse momento está servindo para a gente perceber que nós temos muita tecnologia, nós temos muitos recursos, nós temos o Brasil, por exemplo, eu sou muito otimista em relação ao Brasil, outros países até da Europa estão tendo dificuldade de abastecimento de alimentos com a quarentena. Mas a gente tem muita produção agropecuária, então não está faltando alimento. Exatamente. Então, o básico não falta. Se a gente se unir, realmente se solidarizar e aproveitar esse momento para evoluir enquanto sociedade, evoluir a nossa consciência coletiva, a gente pode fazer muita coisa e não esperar, isso eu acho fundamental, não ficar sempre esperando dos políticos. Exatamente. Porque a gente fica, os políticos, beleza, mas o que nós estamos fazendo, se nós somos parte do coletivo? Exatamente. Eu vou até publicar o seu folderzinho lá na minha página para que a galera possa ter acesso e poder contribuir aí. A gente já está chegando nos últimos minutos, galera. Muito obrigada para quem ficou até aqui ao final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham contribuído aí com vocês aí para o dia a dia de vocês e ter feito vocês refletirem de uma forma mais profunda, tá? E como é que é o nome? Madre Evangelista. A gente vai salvar a live. Fiquem despreocupados, tá bom? Deixa eu aproveitar esse finalzinho. A Madre fez mais uma pergunta ali que eu vi. Ela perguntou, você acha que a humanidade mudará? Eu tô até lembrando a pergunta da semana passada, né? Que não deu tempo de responder. Alguém perguntou, o ser humano é egoísta, será que a gente vai mudar? Então, não é só otimismo, né? É otimismo, mas são as oportunidades que nós temos. O Ken Wilber fala o seguinte, nesse livro, né, que eu super indico, de novo aqui, Visão Integral. O ser humano não é destinado a ser egoísta. O egoísmo é uma fase, é um estágio no qual nós estamos ainda. Já fomos piores, já fomos mais bárbaros. Antigamente, se alguém falava alguma coisa que a gente não concordava, era cortar a cabeça, era duelo. Já fomos mais bárbaros. Então, a nossa consciência vai se expandindo do egocêntrico para o etnocêntrico, depois para o mundicêntrico e, mais além, o cosmocêntrico. Né? Isso, nas tradições orientais, eles falam a saciedade. Então, assim, nós não somos destinados a ser egoístas, mas a gente tem que sempre pensar. A gente precisa combater o egoísmo dentro de nós. Dentro de nós. Eu só posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. Quais são os exemplos que eu estou dando para o coletivo? Porque é uma cultura de egoísmo. Eu preciso me incluir nela. Eu não posso me excluir e dizer que só os outros são. Exatamente.
Então é isso? Beijo, É isso. galera. Quer terminar assim? Ainda temos 5 minutos. Quer terminar? Pode terminar. Fala A gente... você um pouquinho, fala você, então, agora vamos mudar um pouquinho. Fala você, o que você tem mais aprendido? Olha, eu tô achando o máximo, você tá fazendo essas lives, viu? O que você tem mais, como é que tá sendo isso para você, esse momento, essa experiência do Instagram? Então, Fala um pouco de assim, você, quero te ouvir. como o tema já traz, né, essa questão de trazer a questão do sofrimento, autoconhecimento e crescimento, eu tenho aproveitado muito, né, esse momento justamente para que eu possa me aproximar de mim mesma. Foi isso que eu falei durante a live, né, porque o trabalho, as tarefas que a gente tem no dia a dia faz com que a gente se afaste da gente mesmo e a gente acaba atendendo às expectativas dos outros e não às nossas, né? É exatamente isso. E, cara, uma coisa também que eu tenho trazido assim a reflexão, a questão do jornal, né? As notícias que a gente assiste, eu, sinceramente, eu trago aqui para vocês justamente que a gente se afaste disso um pouco, né? Porque isso traz sofrimento para a gente, uma angústia, né? Aquela ansiedade, porque a gente fica muito tenso com tudo que está acontecendo e a gente intensifica. A televisão é uma ferramenta que vai intensificar todas as nossas angústias. Então, eu desaconselho fazer essa conexão. Como eu falei, a gente se conectar com a gente mesmo, né? Basicamente é isso, que a gente só tem poucos minutos, não dá para a gente se aprofundar aqui tanto. E aí vai gerando até mesmo sintomas, né? Nos quais a gente, na verdade, não tem justificativa orgânica para responder a isso e acaba desenvolvendo sintomas totalmente psicológicos, né? Que a angústia traz aí para gente. O Marquinhos, ainda temos 2 minutos ou 3, né? Deixa eu ver. Ainda não, 3 minutos. minutos, então. O Marquinhos, um amigo meu, ele sugeriu ali fazer uma visualização terapêutica. Então, assim, a gente pode utilizar até uma ferramenta que Jung falava muito, imaginação ativa. Imaginação ativa. Que seria mais ou menos o seguinte. Primeiro, ficar em silêncio. No momento que a gente estiver em silêncio, primeiro passo, procurar entrar em contato com a nossa essência. Exato. E assim, para não complicar muito, talvez só se esvaziar e fruir da paz, da serenidade. Sentir a paz dentro de si. E aí aproveitar esse momento, quando a gente se esvazia e sente a paz, para imaginar essa vibração de serenidade, de solidariedade, de fraternidade se expandindo ao nosso redor. Imaginar, projetar isso na nossa mente. Já cocriar, né? Isso. Começa na mente. Vamos pensar nisso. E aí, quando eu for, tudo que eu for fazer nas minhas redes sociais, eu já vou fazer com um olhar diferente. O que isso vai construir para o coletivo? Exatamente. E aí fica uma reflexão. Quando a gente faz alguma publicação, qual é a intenção, qual é o afeto que carrega esse compartilhar? Fica essa reflexão para vocês e a gente fecha a live. Terminou a terapia, terminou. A doutora Marcela arrebentou. Qual a intenção? É isso. Vai, gente. Beijo, Doni. Muito obrigada pela sua participação, viu? É sempre bom falar com você. Obrigado, Marcelinha. Parabéns aí. Beijo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Como é que encerra aqui? Acho que vai encerrar sozinho. Faltam isso. Deixa eu encerrar sozinho. Vamos ficar em silêncio. Vamos praticar o silêncio agora. Vai encerrar sozinho.